Boa noite. Hoje, dia 13 de maio de 2026. E nós continuamos com a mulher na mística ocidental. Nós ainda estamos na antiguidade, já no final da antiguidade. Muito bem. Pausa. Bom, muito bem. Então, hoje, nós começamos a ler Olímpia, a diaconisa. Diácono é, auxiliar religioso, tá? Então, por exemplo, na Igreja Católica, o diácono ele pode fazer tudo. Ele só não pode consagrar hóstia, mas ele pode fazer batismo, ele pode fazer as leituras do Evangelho, né? E eu não sei se vocês se lembram, mas é, na antiguidade tinha as 12 tribos de Israel, e quando Moisés desceu do monte lá, uma das tribos logo se prontificou a servir ao Senhor religiosamente. Então, eles eram diáconos, tá? Bem, então agora vamos ler. Olímpia, a diaconisa. Então, com esse título, ela era comprometida, né, com o serviço religioso. Vamos lá. 368, 410 depois de Cristo. Nascida em família aristocrática de Constantinopla, Olímpia recebeu educação refinada, vastíssima herança. Então era nobre, tinha muito dinheiro, né? Muito jovem, ficou viúva, recusou novo casamento, optando por vida de continência e dedicação eclesial. Tornou-se diaconisa da grande igreja de Constantinopla, exercendo funções de assistência às mulheres, administração de bens e apoio às obras de caridade. Então, ela aderiu à igreja mesmo. Sua figura está inseparavelmente ligada a João Crisóstomo, patriarca da cidade, Constantinopla. Mas de Constantinopla também eram Basílio Magno, Gregório de Nissa. Então, era um centro cultural muito poderoso. E João Crisóstomo é um dos maiores escritores, né, patrísticos. Então, ela estava inseparavelmente ligada a João Crisóstomo. Tá, alto nível intelectual mesmo. Olímpia foi sua colaboradora fiel e sustentáculo material de suas iniciativas reformadoras. Então, ela era uma companheira, uma parceira, inclusive de projetos. Quando Crisóstomo entrou em conflito com setores do episcopado e da corte imperial, política, né? Quando Crisóstomo entrou em conflito, culminando em sua deposição e exílio, foi perseguido. Olímpia sofreu perseguições, confisco de bens, desgaste físico e moral. Então, tanto um quanto o outro caíram em desgraça, por questões de poder da igreja e do império, né? Da corte imperial. Grande parte do que sabemos sobre ela, sobre Olímpia, provém das cartas que Crisóstomo lhe dirigiu durante o exílio. Então, não sobreviveu muita coisa, sobreviveu mais as cartas de Crisóstomo para ela. Nessas cartas aparece não apenas a destinatária histórica, mas uma discípula espiritualmente madura. Então, através das cartas, a gente vê o alto nível de Olímpia,
a conversa que ele está tendo com ela. Então, não é só uma destinatária histórica, mas uma discípula espiritualmente madura, capaz de suportar humilhações públicas, isolamento, injustiça, sem romper a fidelidade eclesial, sem perder a integridade interior espiritual. Olímpia representa uma forma nova de autoridade feminina na igreja antiga. Não a mártir sangrenta, nem a asceta do deserto, mas a mulher inserida no coração da capital imperial, atravessando crises institucionais com firmeza interior. Então começa a tomar um aspecto ativo mesmo, de maior destaque na sociedade, né? Inclusive enfrentando o poder imperial e tudo mais. Bem, vamos ver como é que isso acontece na prática. Tá? Então, cartas de João Crisóstomo a Olímpia. Nada temas, Olímpia. Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas o modo como os julgamos. Se mantivermos a alma firme, nenhuma tempestade poderá submergir-nos. Não digas, fui injustiçada. Antes, considera que nenhuma prova sobrevém sem permissão divina. Se suportares com ação de graças a própria dor, se tornará fonte de mérito. Então, já logo de cara, ele está falando de tempestade. Não digas fui injustiçada, portanto, a gente entende que ela foi, né? E que ela aceite as provas como determinação de Deus. Ele continua. A igreja é sacudida por ventos contrários. Poder, política, a própria igreja como um todo é sacudida por ventos contrários. Contudo, aquele que governa o leme não dorme, é o Cristo. Ainda que eu esteja ausente no corpo, estou contigo na oração. Não deixes que a tristeza te consuma. A verdadeira nobreza não consiste na linhagem, mas na constância da alma. Então, eu estou entendido que ele foi exilado, né? E fugitivo, teve que viver fora, e ela ficou, mas ela ficou perseguida, inclusive com bens confiscados e tudo. Então, ele está exortando ela a aguentar firme as provas. Então, ele diz, repito, estou contigo na oração, não deixes que a tristeza te consuma. A verdadeira nobreza não consiste na linhagem que ela tinha, mas na constância da alma. Transforma as ofensas em ocasião de paciência, as perdas em liberdade, o exílio em peregrinação. Assim, nada te poderá ferir. Né? As ofensas em ocasião de paciência, as perdas em liberdade e desapego, o exílio em peregrinação, o que nós falamos muito ontem de atravessar a experiência. Assim, nada te poderá ferir, que nem o personagem principal do fio da navalha que eu contei. Né? Atravessa o sofrimento, mas nada poderá te ferir de verdade. Outro trecho. Não consideres desgraça o que o mundo chama adversidade.
Nada há mais forte do que uma alma que prefere agradar a Deus a agradar aos homens. As correntes que me prendem não me diminuem. Ele estava preso. As correntes que me prendem não me diminuem, antes revelam que a consciência está livre. Tu foste privada de bens, de honras, de convívio, mas não foste privada da fé. E se a fé permanece, nada essencial se perdeu. Aprende a medir as coisas não pelo ruído que fazem, mas pelo proveito que trazem à alma. A gente já vai vendo que a situação, na verdade, é bastante dramática. Não te perturbes, porque os maus prosperam por algum tempo. A vitória deles é breve, como sombra da tarde. O que importa é terminar bem a corrida, não começar com aplauso. Se te acusam injustamente, alegra-te. Partilhas a sorte dos profetas. Se te abandonam amigos, recorda que Cristo foi deixado só. Se te ameaçam, pensa que nada pode atingir-te sem que Deus o permita para teu bem. A dor suportada com ação de graças torna-se escola de sabedoria. Então a gente vai vendo pela carta que a situação deles era realmente muito difícil. Mais um trecho. Não digas que a tristeza é inevitável quando as circunstâncias se tornam duras. A alegria que nasce das coisas externas é frágil e facilmente roubada, é impermanente. A alegria que nasce das coisas externas é frágil, facilmente roubada, mas a que procede da consciência reta, ninguém pode tirar. Uma alegria que não se perde. Se os homens te honram, não te exaltes. Se te desprezam, não te abatas. Ambas as coisas passam como o vento, impermanência de todas as coisas. Se os homens te honram, não te exaltes. Se te desprezam, não te abatas. Ambas as coisas passam como o vento. O que permanece é o juízo de Deus e o testemunho interior. Exercita-te em agradecer não somente pelos bens evidentes, mas também pelas provas. A ação de graças, agradecer, né? Transforma a alma e a faz mais elevada que os acontecimentos. Não é o cessar da tribulação que produz alegria, mas o modo como a suportamos. Ele está dizendo, agradeça as dificuldades, elas nos purificam e nos ensinam. E depois a gente já tinha estudado essa semana, aqueles que sofrem não é aquele que é. E ele está dizendo a mesma coisa. Então eu repito, a ação de graças, de agradecer, transforma a alma e a faz mais elevada que os acontecimentos. Não é o cessar da tribulação que produz alegria, mas o modo como a suportamos. Lembra-te de que os apóstolos saíram do sinédrio contentes por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome. Isso é nos Atos dos Apóstolos, tá? Que os apóstolos apanham em nome do Cristo e saem felizes.
Eu repito, lembra-te de que os apóstolos saíram do sinédrio contentes por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Aprende este segredo. Quando a alma se fixa no alto, as coisas de baixo perdem o peso. Nada te entristeça excessivamente. Ainda que tudo ao redor pareça ruir, conserva firme o fundamento interior. Quem possui essa estabilidade carrega dentro de si uma primavera que não depende das estações do mundo. Então, veja como que situação dramática. Não te entristeça excessivamente. Quer dizer, inevitável, diante da situação que deve ser muito dura. E ele diz, ainda que tudo ao redor pareça ruir, conserva firme o fundamento interior. Que essa estabilidade dentro de si não depende das estações do mundo, daquilo que passa, do tempo da impermanência. Então, a gente vê que ele aconselha Olímpia, primeiro, de voz para voz, muito próxima. Né? A gente vê que era uma pessoa presente e que eles estavam sendo vítimas das mesmas perseguições. Né? E ele aconselha Olímpia a ser a mesma coisa que eu falei ontem sobre o filme, O Fio da Navalha, que o rapaz do filme vai na Índia, sobe nas montanhas, se ilumina, é convidado a voltar para o mundo, e no mundo ele continua atravessando a experiência, ele continua vivendo no mundo, e as coisas vão desmoronando de uma maneira horrível por causa do apego e do egoísmo das pessoas, e ele atravessa a situação, ele sofre também, mas ele é o único que mantém uma paz interior e atravessa, não para e não se desespera. E Crisóstomo está convidando Olímpia a ter esse mesmo tipo de atitude, a atravessar as provas, a agradecer e se colocar acima da impermanência do mundo. Tá? Mas a gente percebe, então, que Olímpia era uma pessoa, pelas cartas, extremamente preparada, culta, né? E alvo direto de cartas muito profundas, muito verdadeiras, de um momento muito difícil. Então, vamos ver. E a gente entende que, de um ponto de vista humano, tudo de aparente, tudo de material, nesse momento, desmorona, tanto para ele quanto para ela. Tem mais um trecho. Perguntas como permanecer livre quando tantos constrangimentos nos cercam. A verdadeira prisão não é a do corpo, mas a da vontade que se apega ao que é passageiro. Estão falando de prisão. Mas ele diz, não é o corpo, é o apego ao que é impermanente. Se alguém perde riquezas, perde apenas aquilo que já estava destinado a outro. Porque as riquezas do mundo não passam da sepultura. Então, se alguém perde riquezas, perde apenas aquilo que já estava destinado a outro. Se perde reputação,
perde apenas opinião humana. Mas, se perde a coragem e a confiança em Deus, então sim, sofre dano verdadeiro. Então, se perde a coragem e a confiança em Deus, aí sim, perdeu tudo. Treina a tua alma para considerar todas as coisas como empréstimos. Porque ela era muito rica. Os bens foram confiscados, ela deve ter ficado numa pobreza extrema. Treina a tua alma para considerar todas as coisas como empréstimos. Assim, quando forem retiradas, não te revoltarás, pois saberás que pertenciam ao Senhor. Nunca tivemos nada. Não é a pobreza que humilha, nem o exílio que degrada, nem a enfermidade que enfraquece. O que humilha é o pecado, o que degrada é a injustiça, o que enfraquece é a desesperança. Vê como os acontecimentos que nos afligem a ambos. Vê como os acontecimentos que nos afligem podem tornar-se instrumentos de purificação. Como eu já tinha dito, as provas são purificação e ensinamento. Então, vê como os acontecimentos que nos afligem podem tornar-se instrumentos de purificação. O ouro prova-se no fogo. Todos eles falam isso. O ouro prova-se no fogo. A alma nas adversidades. Se fores fiel nas pequenas perdas, aprenderás a desprezar as grandes. Em outras palavras, se for firme nas pequenas perdas, vai aprender o desapego pelas grandes. E tem mais, para vocês verem como a situação era dramática, o quanto ele escreveu sobre o infortúnio. Não permitas que a tristeza se torne senhora do teu pensamento. Não são os fatos que nos derrubam, mas os juízos que formamos acerca deles. Muitas vezes o mal ainda não chegou e já o sofremos na imaginação. Pausa. Esse trecho lembra muitíssimo o Eckhart Tolle, como nós vivemos por ansiedade, por antecipação, por juízos que formamos acerca deles, histórias que narramos que não são as coisas em si. Então, é o ensinamento do Tolle. Então, eu repito, não permitas que a tristeza se torne senhora do teu pensamento. Não são os fatos que nos derrubam, mas os juízos que formamos acerca deles. Muitas vezes o mal ainda não chegou e já o sofremos na imaginação. A alma, quando se entrega a conjecturas sombrias, multiplica por si mesma as dores, que estudando Tolle nós chamamos de drama. A alma, quando se entrega a conjecturas sombrias, multiplica por si mesma as dores. Um acontecimento simples torna-se enorme quando a mente o revolve continuamente. Não é o corpo de dor? Um acontecimento simples aconteceu, torna-se enorme quando a mente o revolve continuamente, ruminando. Assim como um corpo frágil se exaure pelo excesso de movimento, também o espírito se enfraquece quando insiste
em retornar às mesmas preocupações. É corpo de dor. Aprende a interromper esses discursos interiores. Quando a mente começa a pintar quadros de ruína e abandono, a mente, hein? Quando a mente começar a pintar quadros de ruína e abandono, eleva-a para realidades mais firmes. Recorda os benefícios já recebidos? Considera quantas vezes temeste inutilmente no passado. A experiência é mestra suficiente para ensinar que nem tudo o que se imagina acontece. Então, corpo de dor. No passado, reviver a dor. No futuro, ansiedade e medo. A experiência é mestra suficiente para ensinar que nem tudo que se imagina acontece. Não digas, mas a injustiça é evidente. Não digas que a injustiça é evidente, ainda que o seja. Não é a injustiça que te consome, mas o modo como a acolhes. O Tolle diria identificação, drama. A injustiça é evidente, ainda que o seja, não é a injustiça que te consome, mas o modo como a acolhes. Se a suportas com confiança, ela se torna leve. Se a abraças com revolta, cresce e se torna tirana. Impressionante a semelhança com os ensinamentos do Tolle, com outra linguagem. Então, a injustiça, se a suportas com confiança, ela se torna leve. Se a abraças com revolta, cresce e se torna tirana. Não há nada tão poderoso quanto uma alma disciplinada em seus pensamentos. Quem governa o interior não é escravo do exterior. Disciplinada em seus pensamentos, o Tolle diria que permanece no agora, que não se deixa divagar nem para o passado e nem para o futuro. Então, eu repito, nada há tão poderoso quanto uma alma disciplinada em seus pensamentos. Quem governa o interior não é escravo do exterior. A verdadeira vitória começa quando a imaginação se submete à fé. Vou traduzir. A verdadeira vitória começa quando a imaginação, quando a projeção mental, o medo, o apego, quando a imaginação, a projeção mental, aquilo que ainda nem sequer existe, a pessoa está sofrendo, mas a verdadeira vitória começa quando essa imaginação se submete à fé, quando a fé é maior. A fé, a confiança em Deus é maior. Não te escandalizes por sofrer sem culpa. Quer dizer, não faça drama, não se faça de vítima. Não te escandalizes por sofrer sem culpa. Desde quando a ausência de culpa garantiu a ausência de perseguição? Os profetas foram rejeitados, os apóstolos expulsos, e o próprio Senhor foi condenado como malfeitor. Veja que comentário duro. Não te escandalizes por sofrer sem culpa. Desde quando a ausência de culpa garantiu a ausência de perseguição?
Os profetas foram rejeitados, os apóstolos expulsos, e o próprio Senhor foi condenado como um malfeitor. Se te acusam falsamente, considera a honra que te é concedida. Partilhas da mesma sorte daqueles que Deus amou de modo especial. Não procures defesa ansiosa diante de cada calúnia. Muitas vezes o silêncio é a resposta mais eloquente que 1000 argumentos. E eu pergunto, que adianta 1000 argumentos para quem não quer ouvir? Então não procure defesa ansiosa, não responda o mal com mal, não reconheça o mal e fique lutando para esclarecer. Então, muitas vezes, o silêncio é a resposta mais eloquente que 1000 argumentos. Não julgues que a vitória consiste em calar os adversários. Vitória não é vencer no argumento, vencer o ego. Não julgues que a vitória consiste em calar os adversários. Normalmente só aumenta o ódio deles. Não julgues que a vitória consiste em calar os adversários. A verdadeira vitória está em conservar intacta a consciência. Mas isso só é possível ficando firme na fé. Quando suportas a injustiça sem ódio, transformas o mal que te fazem em bem para a tua alma. Jesus ensinava, não responda ao mal. Quando suportas a injustiça sem ódio, transformas o mal que te fazem em bem para a tua alma. Os que te oprimem acreditam causar dano, mas se perseverares, tornar-se-ão involuntariamente cooperadores da tua coroa. Eles acreditam que estão te fazendo mal, mas você, ficando firme na fé, está transmutando o mal, vencendo a prova, atravessando a experiência. Nada purifica tanto quanto a adversidade aceita com a ação de graças. Aqui um assim, ensinamento profundo e duro. As dificuldades são purificações, são escola da vida, são experiências que não deve estacionar, deve atravessar. Mas agradeça, cumpra o ensinamento que está sendo apresentado, até para que ele não se repita. Não perguntes por que Deus permite tais coisas. A maioria das pessoas pergunta isso, né? Não perguntes por que Deus permite tais coisas. Pergunta antes, como usá-las para crescer em virtude? Ou então eu digo, pergunta antes o que é que eu tenho que aprender aqui, o que é que eu tenho que purificar aqui, o que é que eu tenho que aceitar como ensinamento para que a situação se resolva. Repito, não perguntes porque Deus permite tais coisas. Pergunte antes como usá-las para crescer em virtude. Assim, o que parecia derrota revelar-se-á caminho de elevação. Recorda, não fomos chamados a triunfar segundo o mundo, mas a permanecer fiéis. A fidelidade a Deus, né? A fidelidade é mais gloriosa que qualquer absolvição pública. Então, o que interessa, eu e Deus, e ele está falando isso para Olímpia, não se deixa abalar por nada que aconteça no mundo, por mais duro que seja.
Que os profetas passaram por isso, os apóstolos passaram por isso, o próprio Cristo passou por isso. Então, se for realmente uma prova difícil, aceite, agradeça, se purifique e você vai adiante. Enquanto que as pessoas que estão te acusando, elas estão fazendo mal a si mesmas. Pronto. Então, acabamos todo esse trecho de Olímpia. E com esse trecho de Olímpia, nós encerramos essa parte da antiguidade. Tem poucos textos, poucos registros, mas é muito interessante. Mas então esse ciclo da antiguidade está encerrado. Então vamos ver. Nota. O imperador Justiniano I, um apoio de políticas influenciadas por Teodora, já falamos bastante deles, né? Fechou a Academia de Platão, Academia Neoplatônica, em Atenas. Fechou. Essa academia e Alexandria influenciou muito todos os melhores autores cristãos de todos os tempos, que são os patrísticos, que a gente estuda muito aqui. Então, eles, por uma questão de poder, eles fecharam um centro cultural em 529 depois de Cristo, e isso foi considerado o fim da antiguidade. O motivo: Justiniano considerava a academia um centro de paganismo e uma ameaça à consolidação do cristianismo como religião oficial do Império Bizantino. Então, aqui, na verdade, é o seguinte: a igreja está se corrompendo pelo poder político. E o poder político está usando a religião como instrumento de dominação. Então, usando esse pretexto, eles acabaram com a Academia de Platão, dizendo que era paganismo, mas era uma disputa política. Isso tem vários outros fatores econômicos, o feudalismo, etc. Mas isso simboliza, é um ato tão forte que simbolizou o fim da antiguidade. A partir daí, os textos de Platão se perderam, foram queimados, destruídos, se perderam, só vão voltar no Renascimento. Mas volta para as universidades, não volta para a igreja. Então, o fim da antiguidade, o fechamento é amplamente considerado pelos historiadores como o marco final da antiguidade clássica e o início da Idade Média intelectual. Então, assim, a gente encerra a antiguidade. E, portanto, nós entramos no período medieval. Vejamos. As pré-medievais, séculos 6 a 10. Na verdade, eu jamais as chamaria de pré-medievais. Elas são medievais. Isso aqui é o que se chama de Alta Idade Média, séculos 6 a 10. Mas aqui, em termos de mística, quando se fala mística medieval, é sempre a mística da Baixa Idade Média, né? Dos séculos 11, 12, e vai daí para diante. Por quê? Porque com o fechamento da Academia de Platão, as coisas ficam num período obscuro de conhecimento durante uns 4 séculos. Fica uma coisa meio indefinida. Então, as pessoas dessa época
foram chamadas de pré-medievais, mas em função da mística que se desenvolveu mais tarde. Mas, historicamente, elas são medievais. Só que na mística, elas estão num período obscuro. Então, foram chamadas de pré-medievais. Bem, vamos lá. Então, séculos 6 a 10. Entre a chama ardente das primeiras cristãs e o esplendor visionário do século XII, entre a antiguidade e o forte da mística medieval, que é no século XII, há um período menos luminoso na aparência, mas profundamente estruturante. Não tem texto, não tem muito conhecimento, mas as coisas estão se firmando. Não é ainda o tempo das grandes arquiteturas simbólicas do cosmos, por exemplo, a construção das catedrais. Ainda não é o tempo das grandes arquiteturas simbólicas do cosmos, nem das descrições minuciosas da luz divina atravessando a criação. É um tempo de transição, de consolidação, de amadurecimento interior. O mundo romano desapareceu. O conhecimento grego foi fechado e perseguido. Novos reinos se formam. A cultura clássica antiga é fragmentada, recolhida, copiada à mão em mosteiros. Portanto, virou um monopólio dos mosteiros. A igreja não é ainda a potência intelectual plenamente organizada que será mais tarde. Está se estabilizando. E nesse espaço de reorganização histórica e espiritual, surgem mulheres cuja missão não é incendiar o céu com visões, mas guardar a estrutura invisível que permitirá que o céu volte a ser contemplado. Então, nós entendemos aqui que não vai ter grandes textos místicos, mas um esforço de sobreviver e se reorganizar. Elas, as mulheres pré-medievais, não falam em êxtase, falam em fidelidade, o que era necessário ali naquele momento. Não descrevem rodas de fogo, elas constroem mosteiros. Não anunciam cosmologias, elas formam consciências. São mulheres de pedra e silêncio. Essas mulheres não vivem o ápice da mística medieval, por isso que foram chamadas de pré-medievais, quando historicamente são medievais mesmo. Essas mulheres não vivem o ápice da mística medieval, elas vivem a sua preparação. É inverno, mas um inverno fértil. A semente não aparece, mas está viva. A aparência é de galhos secos, mas se você cortar cada um deles, você vai ver que eles estão vivos, verdes por dentro. Então a semente não aparece, mas está viva. Elas são menos cintilantes, menos teologicamente expansivas, mas sem elas não haveria continuidade. São a ponte, o alicerce, a respiração mantida na noite da história. Guardam a chama até que o vitral possa novamente receber o sol. Bom, muito bem. Então, o que nós vemos? Essas primeiras mulheres medievais, nós não vamos ter, na verdade, textos intensos, vibrantes, relatos muito fortes. É um esforço de sobreviver, de manter.
de se organizar, porque não foi fácil passar da antiguidade para a Idade Média. São só três presenças que nós vamos estudar, e breves, porque não tem muito registro ainda. Então vamos lá. A primeira, deixa eu compartilhar aqui. A primeira, os nomes são estranhos para nós, né? Para eles não eram, né? Radegunda, 520, 587 DC. Já não é mais antiguidade, já é o começo da Idade Média. Radegunda, princesa da Turíngia. Para falar a verdade, eu nem sei onde é. Princesa da Turíngia, capturada ainda jovem pelos francos. Então, ela era uma princesa. Ela foi capturada pelos francos. Radegunda foi levada à corte merovingia, tornou-se esposa e rainha do rei Clotário I. Então, ela, a princesa capturada, casou, se tornou rainha. A vida na corte, marcada por violência e instabilidade política, levou-a progressivamente a buscar uma forma de consagração religiosa. Após anos de tensão conjugal e resistência do rei, abandonou a vida régia e fundou o mosteiro de Santa Cruz, em Poitiers, um dos centros femininos mais importantes da Gália do século VI. Então vejam, é uma pessoa notável, era princesa, foi raptada, casou, se tornou rainha, abandonou a corte com muita objeção, muito problema, fundou um mosteiro. Radegunda representa a transformação do poder régio feminino em autoridade espiritual monástica. Sua escolha não foi mero retiro devocional, mas ato de ruptura política. A fundação de Poitiers colocou-a no centro de redes eclesiais e culturais, atraindo figuras intelectuais como Venâncio Fortunato. Elas todas sempre têm um parceiro, um intercâmbio. Sobreviveram cartas atribuídas a ela, sobretudo dirigidas a bispos, além de poemas compostos por Fortunato que testemunham sua personalidade e influência. Sua voz é sóbria, firme, marcada por intensa devoção. Bom, muito bem. Então, um trechinho dela, que ela escreve para os bispos, né? Há aqueles que guardam com vigilância o tesouro da fé apostólica, envia saudações àquela que, embora indigna, deseja ardentemente servir a cruz do Senhor. Aquela é ela, Radegunda. Sabemos que na Cidade Santa foi conservado o lenho no qual a salvação do mundo foi suspensa. Não ousamos reivindicar tal dom como direito, mas suplicamos como mendigas espirituais. Se uma pequena porção nos for concedida, nosso mosteiro alegrar-se-á não com ornamentos terrenos, mas com sinal de paixão redentora. Que a lembrança da cruz fortaleça as frágeis, console as aflitas, sustente as que escolheram abandonar o mundo para buscar o reino. Não buscamos glória humana, mas auxílio para a perseverança. Pois o que é mais nobre? Ostentar ouro ou abraçar o instrumento da salvação? É um texto assim bastante esquisito. Radegunda pede
aos bispos um fragmento da cruz que foi encontrada. E estou tentando me lembrar. Essa cruz, séculos depois, foi encontrada. Para falar a verdade, eu não acredito. Quem encontrou, se não me engano, foi Santa Helena. Mãe de um desses imperadores, Justiniano ou Constantino, não sei. Agora de cabeça eu não lembro. E ela se empenhou em descobrir a cruz, e aí apareceu uma tal de uma cruz. E eu, sinceramente, 4 séculos depois, eu não acredito, mesmo. Mas foi daí que começou uma cultura de relíquias nas igrejas. Todas as igrejas têm relíquias. Então, os fragmentinhos da cruz eram considerados uma relíquia. Se juntasse todos, dava para construir umas 100 cruzes. Tá? Então, eu vejo isso com muita estranheza. Engraçado também que não era só a madeira das cruzes. As igrejas tinham relíquias, por exemplo, ossos e restos mortais de santos. Não precisa ir muito longe, não. Aqui no mosteiro de São Bento, quando tinha alguma solenidade solenidade mais solene, o nome já está falando, né? Solenidade. Tinha uma solenidade importante, eles botavam no altar umas relíquias, que eram umas mãozinhas de osso, de morto, né? Dentro de um protetor de prata com vidro, assim, que eram as relíquias que eles têm. Eu acho assim um movimento, né, de divinizar a matéria. Isso não me agrada. Mas ela está pedindo uma relíquia. Né? Ela está pedindo uma relíquia. Ela falou, não estou pedindo como direito, que seria muito ousado. Pedimos como mendigas espirituais. A carta é muito elegante. Né? E elas querem se fortalecer na fé. Tá? Então vamos adiante. Sem querer diminuir a importância dela, ela é importantíssima para essa transição, mas, com toda sinceridade, aqui eu começo a ver uma decadência da patrística. Aquelas luzes interiores da patrística começam a diminuir, para nunca mais voltar. Então vamos adiante. Outro trechinho. Essa vez é o Venâncio Fortunato falando sobre Radegunda. Ela trocou o diadema pela humildade, o púrpura real pelo véu sagrado, onde outrora brilhavam joias, agora resplandece a caridade. Rainha no século, no mundo dos homens, rainha no século, serva na fé. Ensinou que a grandeza não está no trono, mas no coração que se inclina. Venâncio Fortunato sobre Radegunda. Próxima, do Oda. Um nome mais esquisito que o outro. Do Oda, 803 a 843 DC. Veja quanto tempo já passou sem grandes nomes de destaque. Tá? Mas são 20 e 27, não dá nem para começar. Mas, só para saber, do Oda também é da nobreza. Tá? Tudo bem? Então, vai terminar mesmo. Então, só o comecinho, né, das medievais, só era a segunda mesmo por enquanto. Tá bom?
Agradeço, agradeço, agradeço. Amanhã nós vemos o Goldsmith aqui. E aí, na sexta, o Evangelho está chegando no final, mas ainda tem os anexos, umas coisas bem bonitas. Bom descanso para todos. Obrigado. Obrigado.